Já foi falado bastante coisa de ondas sonoras, dando umas pitadinhas aí no decorrer das últimas aulas, mas eu gostaria aqui de falar exclusivamente sobre elas. Então, tudo aquilo que aquele papo que a gente teve sobre frentes de onda, se mantém válido quando a gente vai falar aqui de ondas sonoras. Então, o que são ondas sonoras? Qualquer onda é uma perturbação em pontos de espaço. As ondas sonoras, especificamente, são perturbações oscilatórias longitudinais, isso aqui é muito importante, nas moléculas que constituem o meio. Portanto, digamos que, aqui para facilitar, vamos supor, as ondas, de uma forma geral, elas se expandem tridimensionalmente. Mas digamos que você tem um tubo capaz aqui de isolar acusticamente do meio externo. Esse tubo ele vai acabar restringindo a direção de propagação de uma onda sonora. A onda sonora é vibração de moléculas. Vamos supor aqui que o meio aqui é o ar. Portanto, aqui você vai ter moléculas de ar, que são essas bolinhas aqui que eu estou representando. Elas vão ter alguma agitação térmica, mas nada muito direcional, ou seja, na média elas estão paradas. Elas não têm nenhum sentido muito coordenado de movimento. A gente sabe que temperatura significa movimento de molécula, mas é um movimento aleatório. O que é o som? O som é uma perturbação que eu causo no início aqui desta minha meio de propagação, e essa perturbação ela é vibratória. Alguma coisa faz as moléculas se movimentarem para frente e para trás. Por que para frente e para trás? Porque é uma onda longitudinal. O movimento, a direção da perturbação, ela tem que ser a mesma direção da propagação da perturbação. Neste caso, a direção é única, é horizontal, porque eu restringi aqui através do meu tubo. Portanto, a única possibilidade de movimentar as moléculas para uma onda sonora é para frente e para trás. Então, como é que eu faço isso? Ora, alguma coisa tem que empurrar essas moléculas. Se for um alto-falante, o que é o alto-falante? Ele é uma membrana, aqui digamos que eu tenho uma caixa, de som. O que é o alto-falante dessa caixa de som? É um disco que basicamente vai ter um sistema eletromecânico ali, a partir de indução eletromagnética, mas na prática o que eu quero é fazer com que essa membrana vá para frente e vá para trás. Ou seja, ela trema, ela vibre. Ao ir para frente e para trás, as primeiras moléculas aqui serão também empurradas devido ao aumento de pressão. Nem todas vão estar exatamente em contato, encostando no alto-falante, mas devido ao aumento de pressão, instantaneamente essas moléculas aqui vão ser empurradas para frente. E quando elas forem empurradas para frente, eu vou gerar um acúmulo, eu vou gerar um vazio aqui, quando esse alto-falante voltar, e um acúmulo de moléculas mais adiante. Porque todas elas se movimentaram para frente. No instante seguinte, elas vão voltar. Só que essas vizinhas aqui, essas é que vão ser empurradas para frente. E, portanto, vão gerar uma outra região de acúmulo de moléculas, alta concentração. E uma região mais vazia e uma região mais comprimida. E uma região mais esvaziada e uma região mais comprimida e assim por diante. Então, é disso que se trata uma onda sonora. São movimentações das moléculas para frente e para trás, criando regiões de alta concentração de moléculas, ou pressão maior, e pressão menor.
Aqui a pressão vai ser um pouquinho acima da média, aqui vai ser um pouquinho abaixo da média. Aqui um pouquinho acima, aqui um pouquinho abaixo, e assim por diante. E o que causa isso? O movimento das moléculas. Cada molécula vai vibrar para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Na prática, essas regiões que eu estou circulando em azul, elas vão percorrer o meio. Essas regiões de compressão percorrem o meio. E as de rarefação, que está entre elas também. A velocidade com que essas regiões percorrem o meio é a velocidade do som. É a velocidade da onda, na prática. A velocidade de propagação de uma onda não depende da onda, depende do meio. Se esse meio for o ar, vai depender das condições do ar. Não vai depender se é Bruno e Marrone, que está sendo esse som aqui, ou se é Megadeth, que é uma banda de heavy metal. Tanto faz. São ondas completamente diferentes, uma muito melhor do que a outra, não vou dizer qual, né? Cada um que pense aqui conforme o seu gosto musical. Mas a velocidade com que elas se propagam é a mesma, porque vai depender do ar. Então a velocidade do som vai depender das condições do ar, né? Se for uma onda que está propagando no ar, mas pode ser se propagando na água. Agora, é muito importante, as moléculas elas não são arrastadas com a velocidade do som, elas simplesmente vibram. Tá? Então tem aqui um gifzinho, eu já mostrei esse gif, eu só vou repetir ele, para que isso fique bem óbvio. Então, eu já mostrei essa imagem para vocês, aqui eu tenho uma onda longitudinal, pode ser uma onda sonora, pode ser o som se propagando dentro de um tubo. Então, essas bolinhas vermelhas só servem para que a gente consiga distinguir a nossa visão aqui, para não ficar tudo muito embaralhado. Então você veja que essas partículas elas não estão sendo arrastadas, elas só tremem. Todas tremem igual. Todas elas vibram numa mesma amplitude, numa mesma frequência. Só que não é todas sincronizadas. Se todas fizessem um movimento sincronizado, você veria como um todo elas indo para frente e para trás. A falta de sincronia faz com que, enquanto uma esteja indo para frente, a outra está indo para trás, como por exemplo essa que eu estou aqui com o mouse em cima dela, tá vendo? Compare com o movimento da bolinha vermelha. Elas estão em oposição, enquanto uma está vindo, a outra está voltando. E isso gera essas regiões onde as moléculas estão mais concentradas e mais afastadas. As regiões percorrem o meio. Isso é a onda, mas a matéria não é transportada. As ondas mecânicas nunca vão transportar matéria, elas vão transportar energia através da matéria. A matéria é utilizada como um meio, não é aquilo que constitui a onda em si. Este é um caso específico que eu consigo restringir a direção de propagação da onda. No geral, eu não consigo fazer isso e elas acabam se propagando em todas as direções. Então, no que consiste um mecanismo de produção de ondas sonoras? É alguma coisa que trema. Um alto-falante ele vai ter que vibrar, o diafragma do alto-falante. Um apito ele vai ter que ter ali uma bolinha, por exemplo, que vai ficar batendo para os lados. Pode ter apito sem bolinha também, é um outro fenômeno que vai acontecer ali. Mas alguma coisa tem que tremer. Até a nossa garganta, a nossa voz tem alguma coisa tremendo dentro do nosso aparelho aí que a gente usa para produzir o som, para que essas moléculas comecem a vibrar. Então, o que vibra quando eu falo com vocês, por exemplo, ou quando vocês falam? Então, aqui tem uma ilustração. Aqui tem a traqueia, que é esse caninho aqui que a gente consegue até segurar aqui no nosso pescoço. E aqui nesse caninho tem uma fenda. Essa fenda ela serve para passar o ar na respiração, mas também para produzir a voz. Essa fenda aqui a gente chama de laringe. Eu não entendo de fisiologia, tá? Mas vou dar meus pitacos aqui. Desculpa se eu estiver falando alguma bobagem. Mas se você visse essa laringe aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da imagem. Se você visse essa laringe de cima, você veria essa fenda aqui. Aqui esse cano é a traqueia.
Então, ela pode estar assim aberta quando passa a respiração ou mais fechadinha quando a gente fala. Aqui está a fenda, né? Essa laringe. Quando a gente fala, ela fica semi-aberta, como se fosse uma cortina semi-aberta. E aí você tem como controlar o quão rígido ela está, ou seja, o quão esticado. Tá vendo que tem essa parte mais grossinha aqui? Essa parte mais grossa aqui são músculos. A gente consegue controlar esses músculos, que algumas pessoas chamam de cordas vocais ou pregas vocais. E por que a gente consegue controlar esse músculo? Se a gente deixa ele mais tensionado, mais rígido, o ar, para passar dentro de um... Deixa eu desenhar aqui. Se o ar quiser passar, então imagine que tem um cano aqui, aqui eu tenho uma fenda, mas essa fenda, o ar quer passar por aqui, só que ela está muito tensionada. O que vai acontecer? Essa membrana aqui vai tremer, vai causar uma vibração aqui, para frente e para trás. Se essa tensão for muito grande, a frequência vai ser alta, vai tremer muitas vezes por segundo. Se ela estiver mais frouxa, mais afrouxada, ele vai tremer menos vezes por segundo, vai ter uma frequência mais baixa. A partir dali, as moléculas que estiverem aqui em contato com a minha laringe vão tremer junto, para um lado e para o outro. Então perceba que é mais ou menos essa situação que eu ilustrei lá em cima do alto-falante gerando um som dentro de um cano, porque a laringe praticamente é um tubo, né? A diferença é que quando chega aqui na cavidade bucal, agora eu vou fazer um desenho muito estranho, tá? Imagine que toda a cabeça da pessoa ficou resumida à boca dela. Tá aqui o céu da boca. Tá, eu não vou desenhar isso, vai ficar ridículo. Vamos pegar esse desenho aqui. Ó. Aqui está a boca dela. Então, o que vai acontecer? Toda essa cavidade bucal ela vai amplificar o som. E quando sair da boca do indivíduo aqui, ela vai estar com uma amplitude maior, portanto, com um volume maior. Mas tudo aconteceu aqui na laringe, a partir de uma vibração. Então, toda fonte sonora tem que ser necessariamente alguma coisa que vibre as moléculas. E para a gente ouvir o som? Para a gente ouvir o som, essas moléculas têm que fazer vibrar outra coisa, que é o nosso tímpano. Deixa eu ver se eu acho uma imagem bacana do tímpano aqui. Achei aqui uma imagem do Google, bem bacana. Então, vem a onda sonora, que ela está representada como uma onda transversal, tá? Mas ela não é transversal, ela é longitudinal. Essa representação aqui, deixa eu passar ela lá para a minha lousa, para poder escrever em cima, ela só serve porque é muito difícil a gente ficar representando o tempo todo as ondas longitudinais como sendo esses acúmulos e afastamentos. Não é prático desenhar. Então a gente acaba desenhando como se fosse uma onda transversal, mesmo sabendo que não é. Tá? Então deixa eu passar para cá aquela imagem. Então vem essa onda, a gente sabe que na verdade o que é essa onda são moléculas de ar que estão vibrando. Para frente e para trás, para frente e para trás. Então, essas moléculas aqui estão mais acumuladas, mais rarefeitas. Mais acumuladas e mais rarefeitas. E todas elas estão vibrando para frente e para trás. Para frente e para trás. Quando esse movimento atingir o tímpano, o que é o tímpano? É uma membrana. É como se fosse uma pelezinha, bem fininha. E essas moléculas, a diferença de pressão que elas causam vão fazer com que... Lembra lá da aula sobre pressão? Pressão é força sobre área, certo? A pressão aqui vai estar um pouquinho acima da pressão atmosférica, vai ser um ΔP. Enquanto aqui a pressão vai estar um pouquinho abaixo da pressão atmosférica. Pouca coisa, tá, gente? A pressão atmosférica é 100.000 pascal. A variação de pressão é de menos de 1 pascal, devido à onda sonora. Este aumento de pressão vai gerar, então, uma força, certo? Força é igual à variação da pressão vezes a área. E a força vai fazer o quê? Vai empurrar o tímpano para dentro. E depois vai puxar ele para fora. E depois vai empurrar ele para dentro.
e depois vai puxar ele para fora, e isso vai fazer com que o tímpano vibre com a mesma frequência que as moléculas vibram. E essa vibração vai ser captada por 3 ossinhos, são os menores ossos do corpo aí dos mamíferos, tem 3 nomes bem engraçados. Nome de ferreiro: martelo, bigorna e estribo. Estribo não é de ferreiro, é de gente que monta de cavalo, né? Então, estes ossinhos, eles vão captar este movimento. Vai tremer o tímpano, que passa o movimento para o ossículo, que vai passar para o nervo auditivo. E aí vai chegar no cérebro. Então, todo o processo, desde a geração da onda sonora até a captação da onda sonora, trata-se de vibração, trata-se de tremor, trata-se de alguma coisa indo e voltando. Para que o som seja produzido, a fonte sonora tem que tremer o ar. Para que o som seja ouvido, o ar que está tremendo tem que tremer os nossos tímpanos, tá? Que é essa membrana. E aqui você consegue entender também por que o tímpano, quando você sofre uma variação de pressão muito abrupta, por exemplo, você sobe uma serra de carro ou desce uma serra também, você sente uma dor nele. Como ele é um órgão especializado em sentir mínimas diferenças de pressão, qualquer diferença de pressão, mesmo que não seja muito grande, vai causar ou um estufamento desse tímpano. Digamos que a pressão aqui dentro seja maior do que a pressão aqui fora. O que vai acontecer com esse tímpano? Ele vai ficar gordinho assim, ó, para fora. Ou pode acontecer o contrário, a pressão aqui fora é maior do que a pressão lá dentro, então ele vai ficar estufadinho para dentro. Isso vai fazer que comprometa a nossa audição aí durante algum intervalo de tempo até que se regularize, tá? Eu tenho que ter uma forma de fazer com que essa pressão do lado de dentro fique, em geral, igual à pressão do lado de fora. Isso é feito através de um canal chamado trompa de Eustáquio. Essa trompa de Eustáquio, ela passa pela mandíbula da gente. Então, por isso que algumas pessoas recomendam que se masque chiclete. Então, você vai estimular essa trompa aí para regularizar a pressão e você diminui essa pressão. Então, o tímpano ele é algo feito para sentir, para se movimentar diante das mínimas variações de pressão, porque é disso que se trata o som. E, por consequente, se você estiver exposto a um volume auditivo muito grande durante longos períodos, principalmente fone de ouvido com som alto, esse deslocamento do tímpano para fora e para dentro, para fora e para dentro, para fora e para dentro, ele vai começar a lesionar o tímpano, vai começar a fazer pequenos rasguinhos, pequenos machucadinhos, que vão cicatrizar, sim. Mas para quem já teve algum corte que cicatrizou, você sabe que a pele não fica igual, ela fica mais durinha, né? E o tímpano endurecendo significa o tímpano sendo menos capaz de vibrar. E o tímpano sendo menos capaz de vibrar significa ser menos sensível às vibrações. Ou seja, você perde a capacidade auditiva com isso. Continuando então o nosso estudo sobre ondas sonoras, eu apresentei para vocês o conceito de onda sonora na última aula. Qual é a perturbação que se propaga de fato quando a gente emite um som e como que ele pode ser detectado. E eu representei a onda sonora como sendo oscilações de partículas através de um tubo. Então, esse gifzinho eu apresentei para vocês, são moléculas vibrando para frente e para trás, numa configuração em que eu consigo restringir o sentido de propagação. Neste caso, o sentido de propagação é da esquerda para a direita. Então, essa seta preta indica a propagação da onda e a seta vermelha o movimento da partícula de fato. A partícula não é transportada. O que é transportado é a energia através das partículas. As partículas só tremem. Só que, em geral, a gente não consegue restringir o sentido de propagação de uma onda quando o meio de propagação é isotrópico. Iso significa igualdade. Isotropia quer dizer que é igual em todas as direções. Então, quando o meio de propagação é o ar, por exemplo, o ar é igual para frente, para trás, para cima. Então, se alguma coisa emite uma onda sonora, essa onda sonora não tem uma direção de propagação única, ela vai ter todas as direções de propagação.
E essa configuração que eu ilustrei aqui, a gente vai conseguir produzir ela se você tem um tubo com material isolante, por exemplo, acústico, que aí sim você vai definir já qual é a frente de propagação. Neste caso aqui, se a gente fizesse essa configuração, a frente de onda, lembra que é um conceito que a gente discutiu? A frente de onda são superfícies perpendiculares à direção de propagação da onda. Qual seriam as frentes de onda aqui dessa onda sonora? Seriam esses riscos aqui, deixa eu fazer aqui grosso. Esses riscos aqui são todos perpendiculares e distantes entre si em um comprimento de onda. Então, a distância entre essas regiões mais condensadas aqui, mais cheias de partícula, e a próxima é um comprimento de onda. Essas são as frentes de onda. Mas e quando ela se propaga em todas as direções? Se você, sei lá, estoura uma bombinha num ponto, o som desta bombinha ele vai se propagar para todas as direções, né? Para cá e assim por diante. Portanto, como que é a frente de onda? São círculos se você tiver uma restrição bidimensional ou esferas. E as partículas vão vibrar de que jeito? Vão vibrar para cá e para cá. Mas essa outra vai vibrar em outra direção. Essa outra em outra direção. Fica um pouco difícil representar desenhando, mas felizmente a gente tem aqui uns gifzinhos para ajudar nessa representação. Então aqui eu tenho essa ilustração. Então você tem essa bola preta que representa um sistema vibratório, como um alto-falante, por exemplo. A vibração desse sistema é transmitida para as moléculas. Só que veja, mesmo sendo circular aqui, circular porque é um corte de uma esfera, né? A vibração das moléculas continua sendo longitudinal, ou seja, no sentido em que elas se propagam. Então, deixa eu passar essa imagem aqui para a minha lousa. Como é que é a cara das frentes de onda aqui? As frentes de onda são esses círculos, certo? Este aqui, este aqui, e assim por diante. O comprimento de onda, como a gente já vinha destacando, é a distância entre dois círculos consecutivos. E a velocidade com que o raio desses círculos aumenta é a velocidade do som. Aqui é uma imagem estática, mas como vocês podem lembrar, as moléculas vibravam na mesma direção com que essas bolas iriam se expandindo. Então vamos voltar para cá. Você consegue visualizar isso. Agora com um número maior de moléculas, você vê claramente as frentes de onda como sendo essas regiões onde elas são mais concentradas. Mas aí você tem algumas bolinhas vermelhas que servem só para a gente conseguir distinguir das outras. E você vê que elas não estão sendo transportadas junto com as ondas, elas têm simplesmente um movimento de vai e vem. Assim como todas as outras, são movimentos oscilatórios que geram ondas progressivas aqui, que vão se expandindo. Então, qualquer pessoa que for atingida por uma frente de onda dessa, ela vai ouvir o som. Então, como que funciona o processo de captação do som? Ou pelo ouvido humano, ou por um sistema de microfone, tanto faz. Ora, se uma pessoa está aqui, por exemplo, toda vez que uma frente de onda dessa, deixa eu contornar algumas. Ó, essa está passando bem pela orelha dele. Toda vez que uma frente de onda dessa passa por ele, o tímpano dele, que é aquela pelezinha que tem no fundo do ouvido, vai receber um soquinho para dentro, vai receber um empurrãozinho para dentro. Mas passada a frente de onda, ele vai ser puxado para fora. E aí chega outra frente de onda, que neste momento está aqui, mas ela está se expandindo, né? Aí tem essa frente de onda aqui, que vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir até passar pela pessoa.
Passou pela pessoa, o tímpano vai ser empurrado para dentro, depois puxado para fora. Aí, quando ele é atingido pela próxima frente de onda, o mesmo processo. Isso faz com que o tímpano dele seja consecutivamente empurrado para dentro, puxado para fora, empurrado para dentro, puxado para fora, e vai ter o mesmo movimento vibracional que essa molécula, que essa molécula, que essa molécula. Portanto, ele vai permitir que a gente perceba a mesma frequência da fonte sonora que produziu toda essa bagunça. Tá claro? Muito bem. Qual é a velocidade com que o som se propaga? Essa velocidade com que esses raios vão se expandindo é uma propriedade do meio e não da onda. Inclusive, nem precisa ter ondas passando por um determinado meio para a gente calcular qual é a velocidade de propagação daquele meio. A gente não vai fazer o cálculo da velocidade do som, tem algumas aproximações que dá para se fazer, mas não é o nosso propósito aqui. Mas basicamente é possível obter essa velocidade calculando ela a partir das propriedades do ar, por exemplo, da temperatura dele, das propriedades de como ele se comporta quando ele é comprimido, quando ele é expandido. E essa velocidade ela não é fixa, ela vai depender das características do meio. Se eu estou falando do ar, vai depender da temperatura do ar, da composição do ar, se tem vento, se não tem vento, se está numa região mais densa, numa região menos densa. Mas, em média, existe um valor aqui que a gente considera como sendo bastante representativo, mas ele não é como aquela constante física imutável como é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é uma constante da física. A velocidade do som vai depender das propriedades do meio, mas em geral é algo como 340 metros por segundo em geral, tá? Isso daqui não é escrito a ferro e fogo. Então, alguns problemas, eventualmente, pode considerar 345, 342, 338, porque não é algo imutável. Vai depender das condições atmosféricas. Ali você vai ter velocidades maiores ou menores. Então, ela é uma velocidade alta, mas ela não é uma velocidade absurda como é a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então é um valor descomunal, é muito, muito alto. 340 metros por segundo, vamos passar pela unidade que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, que é quilômetros por hora. Você multiplica por 3,6, vai dar 1.200 quilômetros por hora. É uma velocidade alta, sim, mas é uma velocidade atingível. Alguns veículos atingem essa velocidade, aviões e até existem alguns protótipos de carros aí com propulsão como se fosse um foguete que também são capazes de atingir essa velocidade do som. Ela é suficientemente baixa a ponto de que a gente consiga perceber a diferença. Se você vê uma fonte sonora muito longe de você, como, sei lá, alguém batendo uma marreta, você consegue perceber a informação visual chegando mais rápida que a informação auditiva, porque essa velocidade ela não é tão absurda assim. Dito isso, é sempre bom destacar que essa velocidade aqui ela é uma propriedade do meio e não da onda. Qual que é, não só essa, mas qualquer onda, né? A velocidade de propagação de uma onda não depende da onda, e sim do meio. Então, tanto faz se é uma mulher gritando com uma voz bastante fininha ou um homem berrando aqui com uma voz meio esgoelada, são ondas completamente diferentes, são perturbações diferentes, mas a velocidade com que elas se propagam é a mesma. Mas como então que a gente consegue diferir essas qualidades do som? Existem três principais, tá? Que a gente vai conseguir diferir. E eu vou associar cada uma dessas com uma propriedade da onda sonora. A mais fácil de ser percebida é o que a gente costuma chamar de intensidade sonora. Ou que a gente fala no nosso dia a dia assim,
Você quer, se a televisão está muito baixinha, não está conseguindo ouvir o que as pessoas estão falando na série, ou o volume lá do som do carro, você quer ouvir ele melhor, você fala que você quer aumentar o volume, né? A intensidade é praticamente a mesma coisa. É o quão alto fica o volume. Qual é a característica da onda sonora que dá essa propriedade para o som, da intensidade? Veja, você pode ter uma onda sonora. Aqui é aquela história, né? As ondas sonoras são longitudinais, mas é muito chato ficar sempre desenhando essa representação longitudinal em comparação com a transversal, que é só desenhar uma cobrinha. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Essa é a representação longitudinal, né? Regiões de compressão e regiões de rarefação. Aqui também, para facilitar, eu vou supor que só tem uma direção de propagação, como se fosse dentro de um tubo. Essas regiões mais rarefeitas são regiões onde a pressão cai. A pressão aqui é um pouco menor do que a pressão atmosférica. E aqui onde ela fica mais concentrada, a pressão aumenta. Então, são regiões de pressão maior, pressão menor. Pressão maior, pressão menor. Então, a onda sonora pode ser entendida como variações de pressão. E se você fizer um gráfico da pressão em função da posição, você veria exatamente um desenho de onda transversal, porque a pressão fica um pouco maior, da variação da pressão, para ser mais exato. Variação em relação à pressão atmosférica, que essa é a mesma, independente de ter onda sonora ou não. Então, um pouco maior, positiva, um pouco menor. Depois um pouco maior, depois um pouco menor. Então, o gráfico da variação da pressão pela posição seria o desenho aí de uma onda transversal. Então, mesmo sabendo que a onda sonora é uma onda longitudinal, a gente muitas vezes representa ela como uma onda transversal. Porque fica mais fácil de visualizar o que é o comprimento de onda, que é essa distância aqui, ou principalmente a amplitude. A amplitude é o quanto essa pressão aumenta em relação a seu valor de equilíbrio. É a variação de pressão máxima da onda. Em outras palavras, a amplitude. A amplitude da onda sonora. Eu posso ter, por exemplo, uma onda sonora de mesmo comprimento de onda, de mesma frequência, só que com uma amplitude menor, ou seja, causando variações de pressão mais brandas. Assim, por exemplo. Se essas duas ondas que eu estou representando, em preto e azul, fossem ouvidas por duas pessoas diferentes, elas ouviriam sons muito parecidos, mas a diferença é o volume do som. A pessoa que ouvisse a onda preta, com uma amplitude maior, ouviria um som mais alto. E a onda azul com um volume mais baixo. Tá? Então, a intensidade sonora, o nome correto é intensidade, não volume. Tá? Volume é o que a gente chama no nosso dia a dia. É uma propriedade relacionada à amplitude da onda. Tá? Então, quando você aumenta o volume do alto-falante, lá do aparelho de som, o que o alto-falante faz? Ele se desloca mais. Né? Então, você tem o alto-falante que está vibrando. Por exemplo, daqui até aqui. Quando você aumenta o volume dele, às vezes você consegue até observar ele se deslocando em uma amplitude maior.
Ao se deslocar com uma amplitude maior, as moléculas vão adquirir amplitudes maiores, ou seja, a onda vai ficar com uma amplitude maior e você vai perceber um volume mais alto aí do seu som que você está ouvindo. Entendido essa propriedade da intensidade sonora? Por isso que, e isso vai ser percebido pelo nosso tímpano, um volume alto vai deslocar mais o nosso tímpano. Eu não estou me referindo ao quantas vezes por segundo ele vai ser deslocado, mas o quanto em centímetros, não vai dar nem um centímetro, vai dar um micrômetro, mas o quanto eu empurro ele, o quanto eu desloco ele. Isso é a amplitude percebida. Outra propriedade do som é a intensidade sonora. Desculpa. Como é que eu vou chamar? O livro chama isso aqui de altura. Eu não gosto dessa palavra, eu vou escrever aqui só para não ser omisso, tá? Porque está no livro. Porque altura é uma palavra que se confunde, às vezes, com a intensidade. Normalmente a gente fala de som mais alto em som mais baixo, se referindo ao volume do som. Tá? Mas no livro ele fala em altura. Então eu vou escrever ao lado dessa palavra, essa é o que está no livro, aquela que eu gosto de chamar. O quão ardido melhor. O ardume do som. O que eu quero? Tá, isso aqui tem umas aspas que tem que ser bem grande, essas aspas, tá? Eu usei um adjetivo aí, uma palavra que nem existe e um adjetivo que não é nem um pouco técnico. O que eu quero dizer com ardido? Aquele som mais fininho, mais estridente, ou aquele som mais grossão, mais encorpado. Essa é a propriedade que a gente chama de altura sonora. Tá? Mas eu não gosto da altura porque você pode pensar que eu estou falando lá da intensidade, em sons com volume mais alto ou mais baixo. Tá? Então, o que vai conferir essa propriedade para o som é a frequência. É uma propriedade determinada pela frequência sonora. Frequência da onda sonora. Então, sons agudos, eles têm alta frequência. Portanto, vozes femininas, em geral, tá? Claro, isso vai depender muito da pessoa, né? Vozes femininas têm frequências maiores, porque são sons mais agudos. No canto lírico, por exemplo, os sopranos são as vozes mais agudas que existem. Então, são vozes femininas. No canto lírico masculino, a voz mais aguda que tem é o tenor. Mas mesmo sendo a voz mais aguda, por ser a voz masculina, o tenor é ainda mais grave do que a voz do soprano. Já os sons graves, que são aquele voz mais grossa, né, tem baixa frequência. Apesar do tenor ter a voz mais aguda entre os cantores lírico masculino, a gente associa normalmente, né, a voz do tenor como sendo aquela voz impostada, grave, mas na verdade isso é uma ilusão causada justamente com uma forma como se coloca a voz, mas a frequência da voz do tenor é extremamente aguda. Tá? Então eu selecionei aqui dois videozinhos do Pavarotti. Primeiro ele está cantando com os outros dois tenores, uns shows que eles fizeram aí quando o Pavarotti estava vivo, que eram os três tenores,
que é o Pavarotti, o José Carreiras e o Plácido Domingo. Então aqui eles têm uma nota final dessa música, faz parte, La Donna Mobile faz parte de uma ópera chamada Rigoletto, que aí os três lançam uma nota bastante aguda, mas não dá essa impressão que ela é tão aguda, porque eles têm toda uma forma de colocar a voz. Então veja só, vamos ver se consigo aqui fazer com que o som saia na minha aula. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. É uma voz extremamente aguda. Mas a última nota vai ficar mais evidente. Então aqui neste caso, além de ser uma nota aguda, era muito intenso, né? Uma intensidade de som, porque são três vozes ao mesmo tempo, né? Como se a amplitude se somasse. Agora aqui nós temos uma nota ainda mais aguda dele, que é, na verdade, a nota mais alta que o tenor consegue em média chegar, que é o dó da quinta oitava, né? Ele sustenta a nota, né? Essa é uma das notas mais agudas que um tenor consegue emitir. Claro, isso vai variar de cantor para cantor, né? Não são todos os cantores que têm essa mesma delimitação. Mas o soprano, que é a voz feminina mais aguda, é ainda mais aguda. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma soprano tendo uma voz bem aguda. Então eu encontrei aqui um pedaço de um vídeo da Royal Opera, que é da ópera de Mozart, chamada Flauta Mágica. É uma ópera super famosa. Com certeza vocês já ouviram alguma música dessa ópera, só não sabem que é desta ópera, né? Mas tem várias músicas dentro dela que ficaram famosas. E essa é uma área, né? A área é um pedaço da ópera chamada Dama da Noite. Então tem todo um contexto, que tem uma coisa teatral, né? Que é uma madrasta, enfim, não vou falar da história, mas percebo que é uma soprano cantando, e olhem como é a voz muito mais aguda do que o tenor. Então são frequências muito mais altas. Com certeza vocês já ouviram esse pedacinho aqui agora. É muito agudo, né, gente? Mas aqui a gente tem um gerador de ondas aqui. Então a gente consegue ouvir essa nota aqui, 440 Hz, é o Lá central do piano, é uma referência para a afinação de todas as notas. Então a gente sempre usa ela como referência. Então vamos dar o play aqui para ouvir qual que é o som do Lá, se a gente ouvir ele direto. Vamos diminuir o volume, está muito alto. Este não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo, quando a gente tirava o telefone do gancho antes de ligar para alguém, era esse o tom que aparecia. Era esse tu aí que aparecia. Agora vamos aumentar a frequência. O que vai acontecer? Você quase não percebe, né? Opa, já está dando para perceber. Deixa eu digitar aqui. Vamos para 550. Deixa eu voltar para 440 de novo, que é o Lá. Eu vou diminuir o volume, tá? Eu tô com fone de ouvido, não sei se vocês estão assistindo essa aula com fone.
Quando você dobra a frequência, você volta para a mesma nota, que é o Lá, só que é uma oitava acima. Então perceba que é muito parecido o 880 do que o 440. Ó. Vou dar o Enter. Só que é bem mais agudo. Então é um Lá também. E vamos diminuir. Vamos lá para 100 Hz. Mais grave, né? Vamos diminuir mais ainda, 50. Tá percebendo que tá começando a ficar difícil de ouvir? Vamos para 30. Opa, fui para 300. Olha como ficou difícil de ouvir. Dá para quase que sentir a cabeça da gente tremer, né? A vibração do som. Vamos para 20. Não deu para ouvir nada. Vamos aumentar o volume? Vamos ver se eu consigo. Não sei se vocês estão de fone de ouvido, experimente pegar o fone. Dá para sentir a vibração do diafragma do fone de ouvido. Então tem que aumentar o volume para ouvir. Agora vamos para sons muito agudos. Se preparem, tá? Baixa o volume. Vamos lá para 2000 Hz. Vamos aumentar. 6000. Percebe que o 2000 parece que ficou mais incômodo que o 6000? Vou voltar para o 2000. Ó, o 6000. Porque à medida que a frequência vai aumentando muito, o nosso ouvido vai perdendo a capacidade de detectá-la. Vamos para 12.000. O 12.000 incomodou. Eu já começo a ter dificuldade de ouvir. Vamos para 15.000. Para mim, desapareceu. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas o ouvido de vocês, que deve ter aí na faixa dos seus 15 anos, 16 anos, ele tem uma capacidade de ouvir frequências mais altas muito maior do que da minha faixa etária. Agora, se eu aumento o volume, talvez até dê para ouvir de novo. Quer ver? Aumentar o volume. Ó, deu para ouvir. Vamos jogar em 20.000 Hz. Aí o som desaparece, praticamente. É muito difícil que algum de vocês consiga ouvir, mesmo com o volume mais alto. Tá? Espero que não tenha causado nenhum dano auditivo a nenhum de vocês. Por que isso? Normalmente, assim como o olho do ser humano só é capaz de detectar algumas ondas luminosas, dependendo da faixa de frequência, é a mesma coisa para o ouvido. A faixa audível, ela compreende frequências, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Não é algo assim fixo, mas a faixa audível, ela vai de 20 Hz em média, algumas dezenas de Hz, que são os bem graves, aos 20.000 Hz. Eu não consigo ouvir 20.000, mas talvez alguma pessoa consiga. Mas eu consigo ouvir lá até os 13, 14.000, eu consigo. Provavelmente vocês vão conseguir frequências ainda mais altas. Alguns animais conseguem ouvir frequências bem mais altas. Qualquer coisa abaixo disso é chamado de infrassom. E qualquer coisa acima disso é ultrassom. Então, os aparelhos aí que são capazes de detectar a presença, por exemplo, de cardume de peixe embaixo do navio, ou sistema de sonar, ou até aparelhos médicos, né, para detectar, sei lá, algum problema, ou até a criança na barriga da gestante, usam ultrassom, que é baseado numa onda sonora que penetra no corpo. Ela ecoa, ela é refletida. Em alguns tecidos mais moles reflete menos, outros mais duros reflete mais. E aí eu tenho um computador aí que vai interpretar esse padrão de reflexão e transformar isso numa imagem. E aí vamos para a última qualidade aí que a gente pode mencionar, que é o timbre do som. O timbre é aquilo que permite a gente diferenciar a fonte sonora.
mesmo que ela emita ondas com a mesma frequência. Então, ela é uma propriedade única da fonte. É o que permite, por exemplo, distinguir a voz do Plácido Domingo e do Luciano Pavarotti, mesmo que eles cantem exatamente a mesma música, ou seja, emitindo exatamente as mesmas notas, com as mesmas frequências, mas a voz dos dois não é igual. Assim como se você toca a nota Lá de um piano e toca a mesma nota Lá numa guitarra, os sons não serão iguais. Eles possuem a mesma frequência, eventualmente pode possuir o mesmo volume, ou seja, a mesma amplitude, mas não possuem o mesmo timbre. O timbre é uma característica única da fonte. E do ponto de vista da onda, o que é o timbre? Olha, o timbre mais limpo que existe é formado por um equipamento chamado diapasão. O diapasão é tipo um garfo, assim, de metal. Você bate esse garfo e essas hastes aqui vão começar a vibrar de um lado para o outro. Quando você aproxima esse garfo só de dois espetos aqui do ouvido, você vai ver um som muito liso. Então, se você conseguisse enxergar a onda, aqui eu vou representar ela transversalmente, mas a gente sabe que ela é longitudinal, portanto, eu vou representar as variações de pressão em função do espaço aí que ela está se propagando. Seria uma onda muito lisa, a do diapasão. Seria algo assim, com uma frequência muito bem definida. Digamos que isso aqui represente 440 Hz, ou seja, a nota Lá. Se você emite ou canta uma nota Lá, o que acontece são frequências secundárias que se somam. Existe essa frequência principal, mas, no entanto, você pode ter algumas coisas assim. Essas frequências secundárias, essas vibrações secundárias, elas são únicas. Cada instrumento de música tem o seu, cada voz de ser humano tem o seu. Portanto, mesmo que você emita a mesma nota, portanto, a mesma oscilação principal, as oscilações secundárias não são iguais. E é isso que confere o timbre da voz. É isso que faz a voz do tenor ter aquela aparência de que é uma voz grave, porque ela é impostada, mas a frequência dela é aguda. É muito alta a frequência dela.